A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Um livro de consulta. Autor Bert Hellinger. Quinta edição. Editora Atman. Capítulo Ajudar e Resolver. Introdução. Ajudar é uma arte sublime. Este capítulo mostra como podemos ajudar em harmonia com a realidade e onde devemos nos conter, para que, ao ajudar, não nos excedamos. Exemplos de como se pode ajudar facilmente e rapidamente encontram-se nos livros O Essencial é Simples, Terapias Breves. Encontrar o que atua, ainda não traduzido para a língua portuguesa. Religião, Psicoterapia e Aconselhamento Espiritual. Livro publicado no Brasil pela editora Cultrix. E exemplos mais detalhados em Ordens do Amor e em outras documentações de cursos. Soluções sem problemas. Hellinger. Alguns tratam um problema como se ele fosse a causa para a sua solução. Entretanto, para uma solução, não necessito de um problema. Se me ocupo de um problema de alguém, tanto ele como eu perdemos energia e então falta a força para agir. Portanto, é melhor esquecer o problema e olhar para a solução. Para uma cliente, contarei a você um segredo sobre soluções. Cliente, muito bem. Hellinger, para soluções não se necessita de problemas. Entretanto, você associa a solução com o conhecimento de um problema. Cliente, pode dizer isso outra vez? Hellinger, você associa a solução com o conhecimento de um problema. O problema é sempre um obstáculo para a solução. Na verdade, isso está claro. Se agora eu for examinar o problema, então construo obstáculos para a solução. Cliente, posso entender. Intuição e solução. Nesse contexto, quero revelar ainda um segredo. Intuição só atua se eu olhar para a solução. Quem olha para o problema restringe a sua visão. Ele observa detalhes e o todo se lhe escapa. Quem olha para a solução tem sempre o todo em vista e vê, nesse contexto maior, a solução. Ela acena para você de algum lugar e então vai-se imediatamente em sua direção. Soluções seguem o amor. Um problema se origina ali onde alguém ama. Portanto, só posso entendê-lo e também entender o seu problema quando encontrar o lugar onde se mostra o seu amor. Por isso, a solução tem que agir juntamente com a própria força que causou o problema, pois ela se serve do mesmo amor que conduziu ao mesmo. Dá-se a esse amor somente uma outra direção, uma direção mais benéfica, mais feliz, de fato, para todos os envolvidos. Isto é, eu mostro a alguém como pode amar ainda melhor e que na solução o amor se mostra mais radiante do que no agarrar-se ao problema. Portanto, esse é todo o segredo da psicoterapia. No entanto, é preciso ver o amor e a solução. Não se pode fantasiá-los. Ela precisa estar de acordo. Por isso, ela precisa ser precedida por uma percepção. Nesse caminho, às vezes, alguém pode se enganar, mas não faz mal, enquanto se tiver o objetivo frente aos olhos e o amor. A descrição de um problema o mantém. Quando alguém tem um problema ou uma doença, depois de algum tempo, ele a descreve sempre da mesma maneira. Essa descrição e a descrição interna fazem com que seja quase impossível que o problema se solucione, pois a descrição do problema serve para a sua manutenção. O primeiro passo em direção à solução seria afastar-se da costumeira descrição. Desvios servem à solução. Não trabalho com ideias e conceitos fixos. Eles não correspondem ao fluxo da vida. Existem certas ordens que podem ser observadas. Ao mesmo tempo, existem sempre desvios das mesmas. Quando nos fixamos a um conceito ou uma ideia, por exemplo, uma ideia de como se parece a ordem original, então pode também falhar. Por isso, afasto-me sempre mais desses conceitos fixos. Tento entender uma situação e colocar algo em funcionamento,
mas não sei concretamente o que se passa no cliente. Para mim, isso fica totalmente em aberto. Não tenho uma imagem do resultado de uma coisa. Os limites das ações de ajuda. Quando se está diante de uma pessoa difícil, ajuda quando se imagina que ela tenha 4 anos de idade e a situação em que se encontrava essa criança de 4 anos, que assim se desenvolveu, como se apresenta agora como adulto à sua frente. Então, quase sempre se tem compaixão e entende-se, de repente, por que essa pessoa se comporta assim. Esse é um bom acesso. Em segundo lugar, necessita-se de confiar na própria alma, de que ela procure e encontre o caminho da solução. Então, seguimos a própria alma, unimos-nos internamente a uma boa força e sentimos onde existem caminhos para soluções. Às vezes, a alma sinaliza: pare. Então, nos detemos e esperamos. Quando uma pessoa me pede para ajudá-la, primeiro examino se ela ainda tem futuro. Frequentemente, pede-me um conselho e uma ajuda e nota-se que está chegando ao fim. Ela chegou a seu limite e não tem mais futuro. Então olho junto com ela para o limite e para o que ainda está entre ela e o mesmo, e a ajudo a preencher o que ainda lhe resta. Nada mais. Portar-se como se ela ainda tivesse muito à sua frente seria trapaça. Em outros, nota-se que ainda tem muito pela frente. Só existem certos obstáculos nos quais ficam presos. Por exemplo, um movimento amoroso precocemente interrompido os impede de seguir adiante. Então, volto com eles para o lugar e para a época onde esse movimento importante foi interrompido e realizo com eles o que ainda está por resolver. Ou vou buscar lá com eles o que deixaram para trás e agora podem e têm permissão para retomar. Depois podem seguir sozinhos. Entretanto, não se pode demorar muito no passado, senão o futuro é sacrificado ao passado. O trabalho no passado tem que estar em justa relação à brevidade da vida. Se para pôr em dia o passado se ocupa 80% da vida, então isso é desproporcional. A vida segue sempre adiante e continua. Somente quando no passado existe um obstáculo e algo ainda por resolver, retorno com a pessoa para lá. Resolvo tão rápido quanto possível e imediatamente torno a olhar com ela para frente. Outros chegam a um limite porque estão no caminho errado. Há muito tempo decidiram desviar-se e dirigir-se para outro caminho que se evidenciou como o errado. Então, a solução seria que retornassem ao ponto onde se desviaram, que, portanto, retornem todo o caminho errado e no cruzamento iniciem outra vez o verdadeiro caminho a seguir. Entretanto, quando alguém esteve muito tempo no caminho errado, geralmente não retorna. Então, é como se tivesse chegado a um limite e tem-se que respeitá-lo. Frequentemente, alguém que está em uma fronteira não passa para o outro lado e eu também não posso ir com ele para o outro lado. Então, espero com ele na fronteira e olho se do outro lado existe uma indicação ou um sinal, ou se na pessoa se concentra uma força que possibilita o passo para além da fronteira. Então, talvez ainda vá buscar no passado, como ajuda, alguém importante que auxilie essa pessoa. Frequentemente, é alguém que era temido, pois os grandes tesouros são vigiados pelo mais maldoso dos anões. Portanto, muitas vezes é justamente a pessoa que em uma família foi a mais desdenhada, a que preserva os mais preciosos tesouros e os presenteia quando é reconhecida. Quando trabalho com um cliente na terapia, faço-me algumas perguntas. Uma pergunta que me faço é: quanto tem ainda à sua frente? Quando vejo que só tem pouco à sua frente, então o ajudo para que encare o fim. Nada mais. Isso é adequado à situação. Então o grave vem do fim. Ou me pergunto: ele ainda tem um caminho à sua frente, mas foi detido? O que o detém? Existe um obstáculo que deve ser removido para que o seu caminho fique desimpedido?
Então, procuro por esse obstáculo, por exemplo, através de uma constelação familiar. Se deparo com um emaranhamento, desfaço-o para ele. Uma outra pergunta é: abandonou algo no passado que ainda tem que ir buscar para que possa continuar? Talvez necessite da bênção dos pais ou um movimento amoroso interrompido deve chegar a seu objetivo, para que algo seja colocado em ordem e ele possa retomar o que deve fazer. Uma terceira pergunta que me faço é: está no caminho errado? Seguir um caminho que o desvia de sua alma, de suas necessidades e de sua conduta? Então, volto com ele ao lugar onde se desviou, para que ele, partindo desse lugar, possa recomeçar no outro caminho. Evidentemente, quando alguém ficou tempo suficientemente longo no caminho errado, já não o percorre de volta. Então, é assim como se estivesse no fim. Isso tem que ser reconhecido. Participante. Pessoas que estiveram por longo tempo no caminho errado, às vezes experimentam um profundo abalo na vida, por exemplo, devido a um acidente, uma doença grave, através de uma separação. Então, chegam às margens da existência e, de algum modo, tornam-se sensatas. Na terapia, você vê uma possibilidade de conduzi-las até as margens da existência ou a ter o fim ao alcance dos olhos? Hellinger. Se eu entendi bem, o acidente nessa situação é um sinal de advertência. Isso me recorda o profeta Balaão no Velho Testamento. Ele cavalgava em seu burrico para, contra a ordem de Deus, abençoar um povo que, na verdade, devia amaldiçoar. É que havia recebido o dinheiro deles. Por assim dizer, tinham pagado adiantado a terapia. Então, ele cavalgava seu burrico ao longo de uma escarpa quando, de repente, o burrico não quis mais seguir andando. Balaão o surrou, mas mesmo assim o burrico continuava não querendo prosseguir. Balaão o surrou novamente. Então, o burrico virou a cabeça para ele e disse: Você não está vendo o anjo de Deus com a espada? Somente então Balaão olhou para a frente e viu o anjo com a espada. Por assim dizer, assim foi detido em seu caminho errado. Isso, às vezes, também acontece conosco. Então, dá-se um abalo ou nos encontramos num beco sem saída. Talvez fiquemos doentes ou soframos um colapso, e poder-se-ia dizer que, assim, somos trazidos de volta à sensatez. Se tenho alguém assim na terapia, e isso também faço comigo mesmo, volto então ao ponto onde me desviei. Ou então tenho que tomar uma outra direção, a partir do ponto onde me encontro agora. Isso também existe. Assim, ajudo o outro a caminhar nessa outra direção. Nesse caso, a desventura também é uma bênção. Participante. Quando você vê que alguém está no caminho errado, vê uma possibilidade de mostrar-lhe, praticamente, o anjo com a espada, sem censura, com meios terapêuticos? Hellinger. E faço isso naturalmente, e também o fiz justamente aqui. Mas, para traumas muito grandes, às vezes é preciso dar um safanão. Há pouco tempo, um médico contou num congresso que tinha ido andar de bicicleta com sua mulher e 2 filhos, quando alguém os atropelou com um Porsche em alta velocidade. Ele foi procurar pelas vítimas e encontrou somente os corpos despedaçados de sua mulher e de um filho. Ele mesmo e o outro filho sobreviveram ilesos. Era incrivelmente difícil ver como esse homem estava completamente petrificado em sua dor. Então, constelei a família, inclusive o responsável pelo atropelamento. De um lado estava ele, a sua mulher e seus filhos, e o responsável estava à parte. O homem sentia uma raiva enorme em relação a ele. Entretanto, essa raiva impede que se veja o verdadeiro acontecimento, que se olhe a morte nos olhos. Então, fiz com que ele olhasse outra vez para sua mulher e para o filho morto, e para o acontecimento. Depois, coloquei o filho sobrevivente a seu lado e pedi que dissesse à sua mulher e à criança falecida que ele os deixava ir com amor
e que ficava em vida com a outra criança. Assim, ele encontrou a força para continuar vivendo. De repente, ficou claro que o responsável não tinha mais nenhum significado. Isso seria uma situação na qual a gente dá um safanão em alguém. Mas foi preciso chegar realmente à seriedade total, e que ele olhasse os mortos e a morte nos olhos. Só então sentiu a profunda dor que liberta. A acusação ao culpado e a raiva ou a autocompaixão coíbem essa dor, e assim a solução curativa. Quando trabalho como terapeuta, às vezes vejo que alguém está à frente de um obstáculo que deve sobrepujar para que possa continuar. Então eu, como terapeuta, sou chamado a ajudá-lo a sobrepujá-lo. Através de uma constelação familiar, por exemplo, encontro então para ele uma solução. Entretanto, às vezes, alguém se encontra no caminho errado ou em um beco sem saída. Então, talvez seja chamado a reconduzi-lo para onde o caminho continua para ele. Eu vi que, às vezes, alguém se desvia em um certo ponto da verdade de sua alma e de um movimento interno que sua alma, na verdade, indica. Desse modo, ele chega ao caminho errado. Se esteve por longo tempo no caminho errado, não volta. Mas se posso, reconduzo-o ao ponto do desvio. Lá ele recomeça outra vez. Alguns insistem no caminho errado e querem que os ajude. Isso eu não faço. Quando noto que alguém quer me levar a isso, que o acompanhe no caminho errado, interrompo. Para começar, devido à minha lealdade interna, não faço. Então, vejo que existem pessoas que não viverão por muito tempo. Para elas, a vida está consumada. Hellinger, para um cliente com o qual havia trabalhado anteriormente. Não que tenha visto isso assim em você. Em você vi que ainda tem tempo, mas você está em paz. Nesse sentido, o tempo está preenchido. Mas às vezes vejo também que alguém tem somente pouquíssimo tempo, e apesar disso, quer fazer comigo uma constelação familiar, ou então, tudo o que é possível. Isso não faço. Eu o ponho então em contato com o fim. Em contato com ele, preenche o seu tempo com grande serenidade. Olhar para o tempo que resta. Quando trabalho com alguém, faço uma imagem de quanto tempo ainda tem para viver. Se o tempo é limitado, me pergunto: tem sentido ir ao passado? Traz alguma coisa? Ou quando alguém ainda quer resolver algo no passado, a atenção é deslocada do real, ou seja, do fim iminente para algo secundário? O terapeuta é facilmente tentado a ainda fazer algo, porque é realmente difícil expor-se ao fim com o cliente. Frequentemente, quando alguém tem uma doença grave, é necessário olhar para o fim e ver o que é bom e essencial para ele no tempo que lhe resta. Em harmonia com a morte. O terapeuta está em harmonia com a morte. Quando está em harmonia com a morte, tem a maior força, pois então não tem temor. Quem está em harmonia com a morte tampouco pode ter temor, e isso lhe dá força. Entretanto, justamente quando se está em harmonia com a morte e não se quer ajudar mais, existe ainda uma possibilidade, mas não através de intervenção, e sim através do não agir. Através do não agir atento e concentrado. Um terapeuta que está em harmonia com a morte não é manipulável. Isso também é importante. Vínculo e progresso. Quero dizer algo sobre o vínculo. Muita desventura está enraizada em vínculos. A criança está vinculada profundamente à sua família e, na verdade, não somente a seus pais e irmãos, mas também aos antepassados, porque ela, através do vínculo, faz parte da alma da família. Participa também nos destinos dessa família. Ela acha que mostra o seu amor participando desses destinos. Portanto, quando alguém da família foi assassinado, ela acha que talvez possa mostrar o seu amor pela vítima se também morrer. Ou, se o pai se suicidou, ela acha que o seu amor por ele exige que morra precocemente como ele. Eu denomino isso de dinâmica. Eu sigo você.
Ou quando a criança vê que um dos pais quer morrer, diz: eu faço isso em seu lugar. Portanto, através do amor e através do vínculo, a desventura continua. Ontem vimos em alguns exemplos que o que se exige do indivíduo para que se libere desse vínculo é, de fato, não um amor menor, mas sim um amor maior. Por exemplo, exige do homem que quer seguir o seu pai que se suicidou mais amor pelo seu pai se permanecer em vida do que morrendo. É que a alma da criança sente-se mais vinculada na desventura, quer dizer, sente-se inocente na desventura. Enquanto que, concordando com uma solução, afastando-se da morte e voltando-se para a vida, sente-se culpada. Por isso, a solução exige da alma tanto progresso. Portanto, solução só existe através de um desenvolvimento interno. Em alemão, solução é uma palavra ambígua. Jung a denomina individuação. Portanto, através da solução, somos isolados e, de certa maneira, mais solitários, entretanto, ao mesmo tempo, fortes e capazes de fazer algo novo. Todo progresso que afasta da desventura, que afasta da discórdia para a paz, passa pelo isolamento nesse sentido, pois esse tipo de isolamento permite que me volte para um todo maior. A criança que quer ficar inocente em seu amor fica presa em sua própria família. Quem no isolamento progride para o maior não está somente vinculado à sua família, senão a muitas famílias, diferentes famílias. Ele pode unir em si antagonismos, está ligado a um todo maior e pode, portanto, também servir a um todo maior. Por isso, quando alguém que viu uma solução torna a cair em desventura, sente-se mais inocente e menor. Quando se libera e olha para a frente, sente-se culpado, mas maior. Atitudes terapêuticas básicas. Existem duas diferentes atitudes básicas quando se trabalha com clientes. Uma delas é: eu sou responsável pelo resultado, ele depende do que eu fizer. Essa atitude é muito difundida. Então, um terapeuta assume a responsabilidade pela vida e pela morte de um cliente. Isso é muito arriscado. O meu procedimento é assim: olho o que é, trago isso à luz tanto quanto me é possível. Quando está à luz, então, aquilo que foi trazido à luz atua, não eu. Então me retiro. Com esse cliente veio à luz que ele não estava pronto. Veio à luz também para vocês e veio à luz para ele. Se agora tivesse intervindo contra o que ele mostrou, então me consideraria mais importante do que a realidade trazida à luz. Com isso, talvez alcançasse justamente o contrário daquilo que quero. Participante: em sua opinião, é possível uma melhora da doença através dessa constelação ou ainda são necessários cuidados posteriores? Como continuar? Hellinger: como posso saber? Com isso, passaria a atitude: eu sou responsável por isso. Eu não sou. É que eu trabalho com os destinos, não contra eles. Entro em contato com o que é. Se, por exemplo, vejo que alguém em seu destino quer morrer, então não me coloco em seu caminho. Também, por que deveria? Mas em cada destino existe também uma oferta que o indivíduo pode aproveitar. Vou com essa oferta enquanto me é permitido. Quando para, também paro. Participante: como prossegue esse trabalho? Não está planejado de antemão continuar a trabalhar? Hellinger: aparentemente, é muito difícil tratar da diferença entre as duas atitudes básicas. Isso seria, mais uma vez, no sentido do próprio planejamento. Seria, mais uma vez, no sentido de tomar para si a responsabilidade. Mas ninguém sabe melhor do que o próprio cliente o que é necessário e adequado para ele. Ninguém se sai melhor que ele. Ninguém está em maior contato com a própria alma. Se me intrometer, a sua alma não tem chance. Portanto, esse trabalho é muito despretensioso, longe de todas essas intenções de cura.
de se tentar colocar algo sob controle ou de controlar os resultados. Isso que atua aqui mostra que a vida não é o máximo. Aqui atua ainda alguma outra coisa, algo que é muito maior e tenho isso em vista. Se em um empenho para chegar a algo completo, um terapeuta acha que teria que examinar tudo, então atrai a energia para si e, curiosamente, tira-a do cliente. Ele se torna a pessoa importante. Todos têm, então, que olhar para ele, como ele trabalha e o que faz. Mas, como a alma do cliente ou da cliente é muito mais forte do que tudo o que o terapeuta faz, isso passa, então, ao segundo plano. A rodada. Rodada quer dizer que cada um dos presentes pode dizer na sua vez o que o motiva e qual é o seu objetivo. Numa rodada, ninguém pode dar opinião, tanto afirmativa como negativa, nem de alguma maneira sugestiva. Portanto, tudo fica centrado no terapeuta. Com isso, cada um está seguro de que ninguém pode intervir em algo que diz. Por assim dizer, na rodada, o terapeuta faz terapia individual. Através disso, cada um pode mostrar-se em suas características sem estar exposto a qualquer juízo. Isso cria rapidamente muita confiança. Durante a rodada, trabalho imediatamente com alguém quando nele aflora algo importante. Na rodada, começa-se, na maioria das vezes, pela esquerda. A energia circula da esquerda para a direita. Ao reverso, existe uma sensação completamente diferente, uma sensação perturbadora. A rodada serve, por um lado, para que cada um possa dizer qual é a sua questão e para que, durante a mesma, possam trabalhar nesse sentido. Mas quando se trabalhou intensivamente no grupo por longo tempo, existe entre os participantes uma necessidade de comunicação. Dá-se a eles a oportunidade para tanto em uma rodada curta. Então, cada um pode dizer como se sente, como o processo atua nele e se talvez ainda há algo a ser acrescentado. Durante essa rodada, o terapeuta não trabalha com o indivíduo, a não ser que exista algo especial que exija a sua intervenção. Ajudar de duas maneiras. A morte não se preocupa com a ciência, nem a culpa. A denominada psicoterapia científica é inadequada quando se trata de algo profundo. A psicoterapia científica tem o seu valor quando se trata de certos sintomas que podem ser tratados. Portanto, onde se sabe que, dando certos passos, isso tem certos efeitos. Por exemplo, quando de uma fobia. Aí isso é perfeitamente adequado, mas em nível de destino isso não é suficiente. Aqui se requer outra coisa. O respeito. Ainda desejo dizer algo sobre a contenção. Essa extrema contenção é naturalmente válida também perante o cliente. Uma vez compreendi especialmente o significado da contenção, quando um amigo psicanalista me perguntou o que deveria fazer com a sua filha que tinha enurese noturna. Eu sugeri que lhe contasse fábulas, nas quais uma torneira é fechada ou algo com vazamento é calafetado. Por exemplo, como quando o Chapeuzinho Vermelho quer ir visitar a sua avó e vê que a calha sobre a entrada está gotejando. Ela pensa, vou consertar isso. Vai ao celeiro para buscar breu, conserta a calha e então chega à avó sem ter que molhar os pés. Ele contou a ela alguns desses contos e isso ajudou imediatamente. A enurese desapareceu. Justamente porque é um analista, percebeu algo curioso. Antes, quando contava fábulas à sua filha e as modificava, mesmo que só um pouquinho, ela sempre protestava. Porém, dessa vez não protestou. Isso é realmente curioso. Portanto, ele disse a ela algo importante, respeitando a sua dignidade. A criança não precisava se envergonhar. Houve um profundo entendimento entre pai e filha ao nível da história, sem que o intrínseco tivesse sido mencionado. O sintoma desapareceu, sem que a criança se sentisse desmascarada. Por exemplo, se ele tivesse dito:
Cuidado para não fazer outra vez na cama, senão você mesma tem que limpar. Ou algo semelhante. Teria tido o efeito oposto. Assim se faz também com clientes, não no sentido dos costumeiros bons conselhos, mas sim de uma maneira que respeita profundamente o cliente. Por isso, não escuto absolutamente quando alguém conta coisas negativas a seu próprio respeito ou sobre outra pessoa. Para mim, é suficiente saber algumas coisas extrínsecas. Então, tenho tudo de que necessito de importante para a solução. Portanto, o terapeuta não pode querer saber mais do que o cliente necessita, senão ele faz pesquisa. E isso é algo totalmente diferente de terapia. Ou estou a serviço de uma solução, ou estou curioso para saber algo. O processo que levaria à solução fica interrompido quando entra em jogo a curiosidade. Na curiosidade não existe intuição. Demasiada assistência ou oferta de ajuda vem de uma posição superior. Então, um é o que dá ajuda e o outro deve tomá-la. O que a ajuda dá e o outro toma. Esse é um sentimento agradável. Entretanto, tais ajudantes se surpreendem, depois de algum tempo, de que o outro não deseje mais nada dele. Um santo, Vicente de Paula, revelou uma vez a um amigo um segredo. Apesar de ele ser um especialista em dar ajuda, ou justamente porque o era, ele lhe aconselhou: se eles quiserem ajudar você, tenha cuidado. É muito arriscado ajudar, muito arriscado. É necessária a maior força para colocar-se ao lado de um necessitado e não fazer nada, somente estar ali, por exemplo, perto de um doente ou de um moribundo ou de um deficiente. Somente estar lá sem fazer nada. Isso necessita força. Isso é respeitoso e tem bom efeito. A contenção. Agora há pouco, uma cliente veio a mim e contou que ontem à noite estava sentada no terraço e então alguém se sentou ao seu lado e perguntou o que ela havia vivenciado em sua constelação. Ela experimentou isso como se algo lhe houvesse sido roubado e isso a prejudicou. Nesse trabalho terapêutico, deve ser levado em consideração, tanto pelo terapeuta como pelo cliente, que se deve deixar repousar o que penetrou na alma, sem arrastá-lo à luz nem falar sobre ele. Tem-se que tratá-lo com maior cuidado, senão tornamos a danificá-lo. Um terapeuta prejudica muito mais através da curiosidade. Se um cliente se deixa levar respondendo a alguém que faz perguntas com curiosidade, perde algo que para ele é precioso. Quando os que ajudam conservam a mais extrema reserva, ajudam com isso a sua própria alma, pois, em vez de serem curiosos, ficam centrados e então chegam a outros conhecimentos do que quando tomam a iniciativa e fazem algo, pois o que tomamos na mão muito facilmente se transforma em cinzas. A resistência. Quando coloco o menos importante como equivalente ao lado do importante, então desvalorizo o importante. Aqui não é necessária uma completude. Também é o caso, o indivíduo conserva a sua dignidade quando opõe resistência, e quanto mais o terapeuta age, tanto mais provoca resistência no cliente. Quanto mais rapidamente ele se retira, quando colocou algo em marcha, tanto mais livre é a alma do cliente para encontrar o seu próprio caminho, conservando nisso a sua dignidade. Consequências que ficam. Hellinger. Alguns atos têm consequências que não podem ser anuladas. Não é permitido a um terapeuta intervir e tentar anulá-los, como se o pudesse. A solução seria que alguém olhasse e dissesse: é assim e eu concordo com as consequências. Por exemplo, da total solidão. Aí haveria grandeza. Participante. Nesse caso, a grandeza seria uma força que traz a vida ou que cura? Hellinger. Sim, seria. Grandeza está relacionada à renúncia. Quem realmente é grande, renunciou. Ele é livre para fazer algo grande, porque renunciou. O compadecer-se.
quando vivenciamos os destinos que algumas pessoas suportam, vindos de sua família, ou de sua doença, ou de sua deficiência, então somos tentados a nos compadecer. Se o fizermos, como se sente o sofredor? Ele fica intimidado em mostrar o seu sofrimento, porque vê que, com isso, envolve outros no mesmo. E os que se compadecem atraem para si algo da força que tem o sofredor. Este é um processo curioso. Ele enfraquece o sofredor e enfraquece aquele que se compadece. Ele enfraquece a ambos. Por trás disso, atua a imagem de que o sofrimento é mau. Entretanto, não sabemos se é assim. Nós o medimos com um critério externo e arbitrário. Fica-nos encoberto o que realmente é. Portanto, aquele que ajuda necessita resguardar-se da compaixão, senão perde a sua força. A atitude que conserva a própria força e protege aquela do sofredor é o estar presente com respeito, sem intervir. O tranquilo estar presente e o aguentar sem sofrer. Esse é um sereno estar junto. Dá certo quando, na profundeza, estamos em harmonia com o mundo assim como ele é, com o sofrimento que traz consigo, com a luta que traz consigo, com o fim que é dado a tudo. Dessa comunhão com a profundeza vem às vezes também a capacidade de ajudar alguém. Mas não é uma capacidade daquele que ajuda, mas sim uma força que vem da harmonia conjunta. Ambos, o cliente sofredor e o que ajuda, estão em harmonia. Destinos são revertidos quando o próprio destino quer. Portanto, aquele que ajuda fica totalmente sereno. Qualquer que venha a ser o resultado, se agora é presenteado um progresso ao sofredor, algo curativo, ou se o sofredor somente encara com mais serenidade a sua doença e seu destino. Participante. Se vejo algo que me faz recordar muito profundamente a minha própria história e começo a chorar, então isso é mais comigo. Então, na verdade, não choro por causa das pessoas, tampouco lhes tiro força ou... Hellinger. Exatamente. Se nos comovemos com o sofrimento de outros, então somos humanos. Isso é algo bem diferente do que compaixão. Por assim dizer, estamos com ele no mesmo barco. A completude. Participante. O que se faz com o anseio por completude ou o que representa? Hellinger. O anseio por completude ou por perfeição, assim se pode chamá-lo também, é um anseio muito benéfico e posso dizer a você como se alcança a perfeição, a completude. Ela é realmente algo muito simples. Existe gente que permanece 40 anos no deserto para alcançar a perfeição. Mas o que descobri sobre perfeição é algo muito despretensioso. Quando cada um dos que pertencem à minha família, os vivos e os mortos, tem um lugar em meu coração, sinto-me perfeito. Enquanto somente um deles estiver excluído, sinto-me imperfeito. O curioso na perfeição é, quando todos estão reunidos em mim, sou livre. Psicoterapia em harmonia. Desejo dizer algo sobre esse tipo de psicoterapia. Eu a denomino de psicoterapia fenomenológica. Pode-se dizer também com uma palavra alemã simples e seria psicoterapia em harmonia. O movimento no terapeuta é prescindir dos objetivos, que ele, por assim dizer, se retraia da intenção do eu, de alcançar qualquer coisa e que ele, sem medo, exponha-se respeitosamente a um todo maior. Por exemplo, não olho para a pessoa quando trabalho. Eu me ligo com a alma e, de fato, com a alma que se estende para além do indivíduo. Eu o percebo ligado em sua família, em um sistema maior. Estou em harmonia com esse sistema, como ele é. Sem julgamento, sem que eu queira outra coisa qualquer, ou melhor do que é. Quando me abandono a essa harmonia, esse sistema, esse maior atua comigo. Ele me apoia e eu posso encontrar soluções em harmonia com esse sistema maior. Não que eu agora as procure, elas me são presenteadas pelo sistema, presenteadas a mim e ao cliente. Um princípio nesse trabalho é somente não fazer mais do que se pode e se tem permissão. O terapeuta não é alguém que pode reverter destinos,
se o destino do cliente não o autoriza. O terapeuta pode verificar isso em si, através de sua ação, torna-se centrado ou é desviado para fora de seu centro. Às vezes, o sistema não me consente, então fico parado sem que queira mais do que o sistema me permite. Isso é psicoterapia em harmonia. Uma vez inseridos, reconhecemos que esse sistema maior obedece a certas ordens. Entretanto, elas não são tangíveis de uma forma que possamos tê-las à nossa disposição. Essas ordens mostram-se sempre novas e sempre diferentes, em infinitas variações. Pode-se comparar com a música. Existem 8 notas, porém, quanta diversidade se origina de 8 notas. As suas distâncias são fixas, isso é uma ordem. Quando agora deixamos que essas notas toquem livremente e essas ordens se transformam, sempre aparece algo novo, embora obedeça a uma ordem. Assim é também com esse trabalho. Eu não sei como esse trabalho continuará a se desenvolver. Sou carregado por uma corrente e não sei para onde ela flui. Tampouco quero saber. Não posso verificar o que ocorre lá. Existem tantas novas abordagens de diferentes colegas. Observo atentamente o que virá a ser. Primeiro, não posso mais compreendê-lo intelectualmente, e depois, tampouco posso dirigi-lo e imaginar para onde conduz. Fiz a minha parte. O resto será feito por muitos outros. Difunde-se como quando uma pedra cai na água e a água desenha círculos. A pedra não tem culpa que a água desenhe círculos. Assim também vejo o mesmo.